Olá, jovens, de volta aqui. Agora que nós sabemos a derivada do logaritmo, isso abre um leque interessante para nós, uma coisa chamada de derivação logarítmica. Então aí você pode agora derivar funções antes inimagináveis, né? De você derivar. Por exemplo, calcule a derivada da função y igual a x elevado a x. É claro que x tem que ser um número positivo para fazer sentido, né? Então vamos lá. Para você derivar essa função, você vai usar a técnica da derivação logarítmica. Em que consiste isso? Você vai tomar o logaritmo em ambos os membros. Bom, pode ser qualquer logaritmo, mas nós já temos a função logaritmo natural. Naturalmente, a derivada dela é 1 sobre o logaritmando. Então essa é a mais simples, a mais natural mesmo. Por isso que é chamado logaritmo natural, né? Então vamos lá, vou tomar logaritmo em ambos os membros. Logaritmo de y é igual ao logaritmo de x elevado a x. Lembrando que quando você tem uma igualdade, tudo que você faz em um membro, você tem que fazer no outro para não alterar a igualdade, né? Tá certo? Então tomamos o logaritmo. Após isso você deriva. Tá? Vou derivar agora em ambos os membros. Tá? Não vou escrever nada, só vou falar aqui. Você lembra que daqui para cá eu estou derivando. Derivando o logaritmo natural vai dar o quê? 1 sobre o logaritmando. Né? 1 sobre o logaritmando. Acontece que o logaritmando não é a função identidade. O logaritmando é esta função aqui. Ó. Então eu vou ter que derivar esse camarada de novo. Como eu não sei derivar, e é exatamente o que eu quero, porque essa é a pergunta que está sendo feita aqui, né? Qual é a derivada desse camarada, né? Dada essa função, qual é a derivada dele, né? Então eu não sei quem é a derivada. O que eu faço? Eu simplesmente expresso aqui, né? Nós chamamos de derivação implícita. Estamos derivando implicitamente, tá bom? Isso nós já fizemos exercícios na sala de aula também. Mas é que a gente costuma esquecer, né? Se não praticar. Bom, derivamos no primeiro membro, derivada do logaritmo 1 sobre y. 1 sobre o logaritmando, como ele não é a função identidade, usando a regra da cadeia, eu derivei a função y. Então, como eu não sei derivar, eu simplesmente expresso. Não é? Aqui eu vou fazer o quê? Antes de derivar, eu deveria ter aplicado uma propriedade de log, né? Então, porque aí fica melhor para derivar. Vamos aplicar aquela propriedade que o expoente do logaritmando passa multiplicando aqui. X multiplicado por log de x. Aqui fica mais simples de derivar, né? Porque você tem o produto de funções. Você sabe derivar o produto, né? Então, derivamos aqui, vamos derivar o segundo membro, que agora é esse, tá? Derivada da primeira, 1. Não vou colocar. Multiplicado pela segunda, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do logaritmo natural? 1 sobre o logaritmando, que é x, tá bom? Ficou uma coisa interessante, né? Então, aqui eu posso cancelar x por x, né? Um número multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Então, fica simplesmente 1 mais log de x no segundo membro. E aqui eu tenho y' sobre y, né? Então, vamos passar o y multiplicando lá. Vai ficar y' igual a y, que multiplica 1 mais log de x, tá bom? Eu troquei aqui porque quando escreve log de x mais 1, a pessoa pode confundir e achar que 1 está no logaritmando. Então, eu prefiro escrever assim, tá bom? Que aí não resta dúvida, né? Não tem dúvida nenhuma. Bom, quem é a derivada de y? Como eu conheço y, eu conheço a derivada de y. É só substituir. Y' é igual a x elevado a x, 1 mais log de x. Ok. Então, agora você já sabe aplicar a derivação logarítmica para aquelas funções enroladas, digamos assim, onde aparece potência, por exemplo, onde aparece muita coisa intruncada ali, você aplica o logaritmo que ele abre tudo, abre produtos em somas, quocientes em diferenças,
e potências em produtos, né? Então, por isso que é sempre aconselhável, quando a coisa está difícil, você recorrer ao logaritmo, tá bom? Bom, eu vou aproveitar esse vídeo, que ainda o tempo está curto ainda, e vou lembrar de uma coisa que nós falamos no início do estudo de derivadas, né? A primeira regra de derivação, vocês lembram, é a regra do tombo, né? A regra do tombo, os meninos chamam a regra do tombo. Você tem y igual a x elevado a n, né? Tá dando para ver aí? Isso aqui implica que a derivada de y é igual a... Aí o n multiplica aqui na frente, x elevado e tira 1 do expoente, né? Tá certo? Mas isso nós provamos apenas quando n é o número inteiro, não é? Na ocasião eu disse, no futuro a gente vai poder mostrar que isso vale também para qualquer número real. E nós até já usamos isso, né? Só que não está provado. Vou provar agora, aproveitando que a gente tem essa ferramenta fortíssima, poderosíssima, um canhão, um míssil nas mãos, que é a derivação logarítmica, né? Então, se eu tiver assim, eu vou formular um exercício aqui. Sendo beta um número real, vírgula, mostre que se y é igual a x elevado a beta, agora beta é um número real, qualquer, não é um número inteiro, pode ser π, raiz de 2, pode ser qualquer coisa, tá? 3,4789311, uma coisa qualquer aqui. Então, mostre que se y é igual a x elevado a beta, então a derivada de y vai ser beta vezes x elevado a beta menos 1. Ou seja, a mesma regra, né? Só que agora eu estou estendendo para todos os números reais. Tá? Vamos mostrar agora que vale para qualquer número real. Aí isso te dá mais segurança na hora de usar, né? essa regrinha, tá bom? Eu vou afastar aqui que está muito para lá, né? Mas vamos lá. Bom, então nós temos y igual a x elevado a beta. Pela derivação logarítmica, que eu faço? Primeira coisa é tomar logaritmo em ambos os membros. Logaritmo igual ao logaritmo de x elevado a beta. Aí eu aplico a propriedade de logaritmo no segundo membro. Beta vezes o logaritmo de x, tá bom? Do outro, aqui, beta passa multiplicando o logaritmo de x. Agora eu aplico a derivada em ambos os membros. Derivando aqui vai ficar 1 sobre y, deriva o y, y'. Então vejam que sempre vai ficar a mesma coisa, né? Lembre que foi feita a mesma coisa lá no exercício anterior. É sempre o mesmo. Eu digo, matemática é fácil por isso. Você faz sempre o mesmo procedimento. Então, aqui você vai derivar o produto, mas isso aqui é uma constante. Então, repete a constante, deriva o log, é 1 sobre x, né? Daí você vai passar o y multiplicando, vai ficar assim, y' é igual, y vai multiplicar beta, e aqui você tem 1 sobre x, que eu posso escrever como sendo x elevado a menos 1, né? Nem precisava, mas tudo bem, x elevado a menos 1. Daí, você substitui o valor do y que você tem. Y é igual a x elevado a beta. Então, y' é igual. Eu vou colocar o constante para frente, aí vai ficar y, x elevado a beta, vezes x elevado a menos 1. Logo, y' é igual. Repete o beta, e aqui você tem produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, ou seja, beta menos 1. Se eu deixasse embaixo, era produto de quociente de mesma base, né? Ficaria assim, x beta sobre x. Aí, repete a base e subtrai os expoentes. Beta menos 1 é isso aqui, né? Tá certo? Como eu cometia esse erro, né? Não é um erro, né? Não precisava fazer isso, é desnecessário. Coloquei para cima, mas aqui eu somando os expoentes chega no mesmo lugar, né? Beta
menos 1, tá bom? Da mesma coisa, tá bom? O quociente ou produto, o resultado é o mesmo. O importante é que você tem agora que se o y for x elevado a qualquer número, uma constante aqui. Olha aqui a diferença para o exercício anterior, que aqui não era constante, aqui está variando, tá bom? Essa é a diferença. Você não pode aplicar a regra do tombo, porque esse expoente é uma função também, está variando. O x está variando. Aqui não, aqui é uma constante, está fixo, é o número real. Aí, como é que você resolve, no caso de uma constante aqui? Beta, x elevado a beta menos 1. Beta, x elevado a beta menos 1 é a derivada, tá bom? Bom, acho que todo mundo entendeu. Espero que tenham gostado. Eu estava pensando uma coisinha aqui. Vou fazer um novo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.